Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é quarta, 4 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. O sell-off generalizado dos mercados continua. Fora os motivos que eu já venho explorando aqui com vocês, a gente teve 3 novidades agora. Na verdade, 2 novidades e uma quase verdade. Primeiro, nos Estados Unidos, as vagas de emprego ainda não preenchidas voltaram a subir e bem acima do que os mais otimistas estavam projetando. A gente voltou a ter uma vaga e meia por candidato disponível lá. Para quem ainda não tinha visto esse número, é isso mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos. Tem mais vaga aberta do que candidatos. Os mercados tinham gostado da queda que a gente tinha visto justamente nesse número no mês anterior, já que ela representava um jeito saudável da gente normalizar o mercado de trabalho americano, que está superaquecido, sem que o desemprego tivesse que subir para isso. A preocupação agora, então, é o que isso pode representar em termos de pressão salarial para cima, inflação para cima e, consequentemente, de juros para cima. Outra novidade foi a queda do presidente da Câmara nos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy. Ele foi o primeiro líder na história da Câmara Baixa americana que foi destituído do cargo e 8 republicanos votaram junto com os democratas, que acabou garantindo essa queda numa votação dramática de 216 contra 210 que eram contrários. Esse é mais um capítulo do que eu chamei outro dia de Somos Todos Emergentes. O presidente da Câmara americana é o segundo na linha de sucessão presidencial, obviamente atrás só do vice-presidente. E essa revolta dos republicanos começou depois que o McCarthy fechou um acordo com os democratas para evitar a paralisação do governo no fim de semana, o tal do shutdown. Então veja que vai nascendo uma nova era de disfunção em Washington. Quem vota a favor do não shutdown junto com os democratas cai. E aí, como fica o shutdown? Falando agora da quase novidade, a gente teve ontem uma correria entre os traders da moeda japonesa com sinais de que o governo poderia atuar no mercado cambial por lá. É uma quase novidade porque, na verdade, ele não atuou, mas enfim, fez preço. A moeda japonesa ultrapassou os 150 ienes por dólares pela primeira vez em quase um ano e quebrou essa barreira psicológica que desencadeou justamente uma intervenção no passado. Existem alguns motivos do porquê intervenções assim em grandes economias gerarem algum estresse. 2 mais simples são que os mercados não gostam de surpresas e também porque ações assim exógenas, do nada, de supetão, dão uma bagunçada nas correlações dos ativos, o que pode levar alguns investidores a se desfazer de certas posições. Mas um ponto interessante aqui para vocês terem em mente é que uma das maneiras do Japão atuar na moeda poderia ser usando as suas reservas. E veja que o Japão é um dos maiores detentores, na verdade é o maior detentor de títulos americanos, justamente onde está o epicentro dessa mini-crise que a gente tem visto nos ativos desde agosto. Grosso modo, o Japão teria que vender as treasuries, o que obviamente pressiona os juros americanos ainda mais para cima, justamente para ter os dólares que ele venderia para tentar segurar a desvalorização do ien. Ou seja, essa atuação do Japão retroalimentaria toda essa crise que a gente está vendo de juros mais altos nos Estados Unidos, juro longo principalmente. Por aqui a gente teve mais um dia de 25, 30 pontos de alta nos juros, obviamente. A mínima da Selic implícita nessa curva para o ano que vem já está em mais ali para perto de 10,75% agora, com o câmbio voltando para 5,17%, coisa que a gente não via desde março. Aí você vê como as coisas são, né? Aqui no PicPay a gente sempre projetou um dólar mais alto para o ano. Essa nossa convicção foi testada por vários meses no começo do ano e agora o número já está acima do que a gente vinha estimando para o final do ano. Pensando nessa discussão de Selic, se o Copom fosse hoje, eles teriam que rodar os seus modelos com uma moeda 5,5% mais desvalorizada, o que nas minhas contas poderia subir a inflação estimada para 2024 para algo perto de 4% e de 2025 para 3,4%, ou seja, acima da meta do BC. Uma elevação dessa magnitude da inflação me exige, nas minhas contas, uma Selic de pelo menos meio ponto percentual maior. A gente ainda não revisou o nosso número porque a gente está no calor dos eventos, né? E também porque a gente precisa saber o quanto que essa piora do cenário vai durar por tanto tempo. Enfim, os dias seguem animados e hoje, para ajudar, tem mais dados de emprego nos Estados Unidos às 9h15 da manhã e também mais dados do setor de serviços americano, que é o grande empregador, às 11 horas. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.